Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos dando sequência aí nas séries de lives sobre sistemas de treino. Tudo que você pode implementar e agregar no seu treinamento de alta intensidade para deixar ele mais intenso, mais difícil, né? Os sistemas de treino, eles colaboram para isso, para você elevar o nível do seu treinamento, principalmente elevar o nível de intensidade do seu treino. E no sistema de treino que nós vamos falar hoje, é um dos mais intensos que pode ser aplicado na sala de musculação, que é a sobrecarga na negativa. A sobrecarga na negativa não pode ser feita por iniciantes, ela deve ser aplicada por atletas ou pessoas avançadas, que são mais profissionais, ou pessoas que já têm muita experiência de treinamento, aqueles que são avançados. Não vai você que começou a treinar ontem já aplicar esse sistema de treino de sobrecarga na negativa, porque ele é um dos mais intensos que temos mesmo nos sistemas de treino, tá? É, como falado em aulas anteriores, nós temos três níveis de força. Nosso nível de força primário, que é o mais fraco, é o nível de força de contração muscular. Então você consegue contrair a musculatura com uma determinada carga. Você coloca um peso lá na barra e consegue fazer um determinado número de repetições com aquela sobrecarga. É o nosso nível mais fraco, tá? Depois nós temos o nosso segundo nível de força, que se você pega esse peso que você colocou nessa barra e aumenta um pouco essa sobrecarga, você vai para o segundo nível de força, que é pico de contração, a parte isométrica da musculatura. Você consegue tolerar uma carga maior para manter ela estática, né? Suspensa no ar, parada. E o nosso terceiro nível de força, que é a parte negativa. Então você conseguiria aumentar mais ainda a sobrecarga para fazer somente as negativas, onde você teria uma máquina específica ou um parceiro de treino que levaria a barra para você no pico de contração e você só iria controlando a sobrecarga. Então esse é o nosso terceiro nível de força, tá? Então nós vamos trabalhar hoje no sistema de treino com esse terceiro nível de força, que é a sobrecarga na negativa. Na aula anterior você teve acesso a fase de negativas, né? Na fase negativas. Só que hoje nós estamos falando no sistema de treino onde a gente coloca a sobrecarga. Quando você está realizando um determinado exercício e você faz a falha muscular, faz, depois que você chegou na falha muscular, você faz mais algumas repetições somente na fase negativa, isso é o sistema fase negativas. Hoje nós colocaremos sobrecarga na negativa. Isso significa que você vai aumentar a carga que você toleraria para fazer a contração muscular para fazer somente as fases negativas. E existem alguns modos de aplicar a sobrecarga na negativa e eu vou mostrar na prática aqui para vocês como que isso funciona. Vocês podem aplicar a sobrecarga da negativa de algumas maneiras. Você pode realizar o exercício com uma determinada carga que você tolere para fazer a contração muscular até a falha muscular momentânea. Então, um exemplo, você pega um exercício lá como o pec deck e vai fazer com uma sobrecarga até a falha. Chegou na falha muscular, com a ajuda de um parceiro de treino, ele vai te ajudar a fechar a musculatura. Como você é mais forte na fase negativa do que na fase concêntrica, te ajuda a fechar após essa falha muscular momentânea. E na hora que você for fazer a negativa, ele já vai empregar uma força, tá? Ele vai empregar essa força, né, uma tensão mecânica para que você use mais, solicite mais intensidade nessa fase negativa, chegando assim à falha total da musculatura. Uma outra maneira de fazer a sobrecarga negativa é já fazer essa tensão mecânica desde o início da série. No exemplo que eu dei para vocês anteriores, você faz até a sua falha muscular momentânea sozinho. Depois que você falhou as três ou quatro últimas repetições, o parceiro de treino colocaria uma tensão mecânica. Esse outro modelo que eu estou falando aqui agora é que desde o início da série, desde a primeira repetição, você já vai fazendo essa tensão mecânica. Então aí você faz a fase de contração sozinho e o parceiro de treino ele vai gerar uma tensão mecânica na fase negativa. Faz a contração sozinho e o parceiro de treino coloca uma tensão na fase negativa. Depois que você chega na falha muscular, você não conseguir mais contrair, porque ela vai fadigar primeiro, aí o parceiro de treino te ajuda a fechar o exercício, né? Fechar o braço do aparelho, no caso que eu estou dando aqui o exemplo de pec deck, e ele vai te ajudando, fazendo a tensão mecânica na fase negativa até você chegar na falha total. A intenção de você usar o sistema de treino de sobrecarga, né, negativa é para atingir a falha total da musculatura, não somente a falha muscular momentânea.
Falha muscular momentânea é quando você já não consegue mais contrair a musculatura. Só que você ainda teria força suficiente na parte de pico de contração e na fase negativa. Já a falha total da musculatura é quando você já não tem força mais para contrair, nem para segurar e nem para fazer a fase negativa, né, a descida do movimento de forma controlada. Isso se gerou a falha total da musculatura. E para aqueles que gostam de ser mais exatos, de saber quanto que utilizam na sobrecarga, para ir anotando e ver se estão progredindo, outra forma de você fazer a sobrecarga na negativa é anotando a quantidade de pesos, colocando uma sobrecarga maior, pedindo para um parceiro de treino te ajudar a fechar o braço do aparelho, né? No caso que eu estou dando de exemplo do pec deck, ou se não, auxiliar a chegar no pico de contração, em qualquer outro exercício, e você controlar a negativa com a sobrecarga maior. Aí ele não faz a tensão mecânica, ele simplesmente solta o peso para você e você controla a negativa. E como você faz isso? Você colocaria uma certa porcentagem lá, de 30, 40% a mais do que você usa na fase de contração, né? Desde o início da série, coloca já a carga mais alta e você vai fazendo com o peso do aparelho que está no aparelho desde o início da série. Com isso, você anota aquela sobrecarga que você fez ali para a fase de sobrecarga na negativa. Estava com a carga maior do que era possível de contrair, de fazer a realização do movimento de contração muscular. Aí, desde o início da série, você já vai fazendo somente as fases negativas. Com isso, não tem a tensão mecânica, e você seria mais exato em saber quantos quilos você está usando para fazer a sobrecarga na negativa. Porque quando nós temos um parceiro de treino, para fazer a tensão mecânica, uma hora ele vai colocar uma sobrecarga, um esforço maior, outra hora ele vai colocar um esforço menor. Isso significa que vai ter hora que ele está colocando uma tensão mecânica mais pesada, com uma sobrecarga maior, outras vezes menor. Então varia um pouco. Para ser exato, teria que somente aumentar o peso do aparelho e anotar, que é os relatórios de treino que eu já falei para vocês que devem ser feitos para saber se vocês estão ou não progredindo. Um detalhe da sobrecarga na negativa, ela é necessário, ideal, ter um parceiro de treino ou um treinador. E não é qualquer parceiro de treino, não, tem que ser um bom parceiro de treino. Eu vejo muito na sala de musculação e desde sempre isso acontece, tá? Isso não é de hoje, isso é desde sempre. A pessoa fazendo um exercício, realizando as contrações musculares de um determinado exercício, e um parceirinho de treino ali começaram a treinar ontem, nem sabe o que estão fazendo, e o outro empurrando para baixo o peso, né? Então a pessoa fazia a contração, o outro empurrava para baixo. Muitos treinadores também utilizam esse sistema de treino. No meu ponto de ver, não é necessário todas as vezes você fazer isso, porque se você chega à falha total da musculatura, você vai necessitar de um tempo maior para se recuperar. Então, a frequência de treino vai mudar. Você pode chegar mais rápido ao estresse, tanto muscular como estresse fisiológico. Você vai depender de ter uma boa recuperação, uma boa nutrição para se recuperar de uma intensidade tão alta de treino desse, que é da sobrecarga na negativa. Então, não há necessidade de você colocar sempre, porque senão isso vai te levar rapidamente ao overtraining. Além do mais, fadigas acumuladas ao longo do tempo, né, sem o devido descanso entre um treino e outro, sem a devida alimentação, pode aumentar muitas chances de se machucar, de gerar lesões. Então, não é sempre que você deve estar utilizando e com tanta frequência esse sistema de treino. Mesmo que você for avançado, você não deve estar usando com tanta frequência. Por quê? Porque a sobrecarga na negativa vai fazer você aumentar muito a sobrecarga. Mesmo que você seja avançado, e ter uma boa recuperação, mesmo assim você vai entrar em um estresse fisiológico, porque se você é avançado, você não vai colocar um peso de um iniciante, né? Você vai colocar o peso de uma pessoa que começou a treinar agora que nem está conseguindo levantar a sobrecarga direito. Não, você vai colocar cargas extremamente mais altas. Isso vai gerar muito estresse, muita fadiga, tanto local como fisiológico, pelo corpo inteiro. Então você deve ter um bom descanso, uma boa recuperação para fazer a sobrecarga na negativa. Não é de qualquer maneira que você faz, tá? E dentro da sala de musculação, a gente vê a pessoa que começou a treinar ontem, foi procurar no YouTube alguns vídeos, encontrou que a sobrecarga negativa, que a fase negativa é uma das mais importantes, uma das mais hipertróficas, dos que mais estimula a hipertrofia muscular, o que que a pessoa faz? Não, então a gente tem que fazer isso aqui para ganhar força, para ganhar hipertrofia muscular. Nós vamos ter que trabalhar na negativa, colocar sobrecarga na negativa, vai contrair que eu vou empurrar para baixo. Então aí a pessoa começa a querer ficar fazendo isso daí porque é um dos mais eficientes. E sim, é um dos mais eficientes, mas tem que saber usar.
Ao mesmo tempo que ele é um dos mais eficientes, mais pode te levar à fadiga, e mais pode te levar a overtraining, mais pode te levar às lesões. Então, tem que saber usar, tá? Se você souber usar uma grande ferramenta que você tem na sua mão. Tanto é que no estudo de Colorado, que Arthur Jones fez com Casey Vieiro, que é onde ele ganhou 28 quilos de massa muscular em apenas 28 dias, né? Foram mais de 1 quilo de massa muscular por dia, praticamente, porque foi um pouco mais de 28 quilos. Arthur Jones usou muito o sistema de treino de negativas ou sobrecarga negativa. Ele tensionava mais a parte negativa. Tanto é que as próprias máquinas criadas por Arthur Jones tensionavam mais a fase negativa, porque é onde nós somos mais fortes, tá? Só que Arthur Jones preconizava de você não ter muitos exercícios, não treinar todos os dias, ter um bom descanso, uma boa recuperação, ter uma boa nutrição, que são fatores que auxiliam na recuperação e para te ajudar a evitar o overtraining e o excesso de treinamento e as lesões. Então, você tem que se atentar a isso, tá? Nós vamos ver na prática aqui como que funciona essa parte da negativa, da sobrecarga da negativa. Como eu falei para vocês, é extremamente importante ter um bom parceiro de treino ou um treinador que saiba o que está fazendo nesse sistema de treino, tá? Ele não deve ser implementado todas as vezes. E geralmente nós vamos ter as aulas falando de combinações de sistemas de treino, tá? E para você fazer a sobrecarga na negativa, geralmente você precisa de estar também atrelado ao sistema de treino de repetições forçadas, tá? Ou por quê? Porque o parceiro de treino vai te ajudar a chegar no pico de contração para você fazer a sobrecarga negativa. Ou você tem alguma máquina especial que levanta para você o peso até o pico de contração, onde a sua musculatura estaria mais contraída, e aí você faz somente a fase negativa, mas geralmente isso daí é difícil. Então você necessitará de ter um parceiro de treino, um treinador. Tá? Vamos ver na prática aqui como está. Deixa eu só mudar a câmera. Vamos ver na prática aqui sobre esse sistema de treino sobrecarga negativa. Sobrecarga na negativa. Esse sistema de treino também. Vamos lá, ó. Sobrecarga na negativa. Esse sistema de treino também deve ser feito somente por profissionais e pessoas avançadas. Existem duas formas de empregar a sobrecarga na negativa. Uma delas é onde você coloca uma carga onde você tolera realizar as contrações musculares sozinho, que é a fase concêntrica, e na fase excêntrica um parceiro de treino vai gerar uma tensão, colocando uma maior sobrecarga na fase negativa. A segunda forma de executar esse sistema de treino é que você vai realizar as suas contrações musculares até a falha muscular momentânea sozinho, e a partir do ponto que você realiza essas falhas musculares momentâneas sozinho, você aumenta a sobrecarga para fazer somente a fase negativa. Vamos ver como esses dois modelos funcionam na prática. Vamos ao primeiro exemplo da sobrecarga na negativa. Eu vou realizar as contrações musculares sozinho, com uma carga que eu consiga realizar essas contrações sozinho, e na fase negativa o parceiro de treino vai colocar uma tensão maior na fase negativa. Olha só, pessoal, então ó, vou dar um exemplo aqui de sobrecarga na negativa. Podem perceber, ó, tô com uma carga que me tolere fazer as repetições sozinho, fechado, ó, carga menor. E aí o Léo, o treinador Léo, está me ajudando a fazer a fase negativa, onde eu controlo a fase negativa, tá? Até eu chegar à falha total da musculatura. Vamos perceber isso daí. Ó, eu estou fazendo sozinho as contrações musculares. Ó. E ele gera uma tensão mecânica, colocando mais peso nessa fase negativa. Até eu não aguento mais. Ó. Para a realização desse sistema dessa forma, o parceiro de treino tem que estar totalmente ciente do que está fazendo. Porque à medida que você vai realizando as contrações musculares, você vai cansando. E ele tem que controlar a tensão da sobrecarga. Não pode empregar muita força na sobrecarga negativa, senão corre o risco de ter lesões. A segunda forma de realizar a sobrecarga na negativa é que eu vou realizar as contrações musculares sozinho até atingir a falha muscular momentânea. Quando eu atingir essa falha muscular momentânea, vou aumentar a sobrecarga, onde o parceiro de treino vai ajudar a fechar no pico de contração, e eu vou fazer somente as negativas. Isso significa
que na hora que eu atingi a falha muscular momentânea, eu aumentei a sobrecarga para realizar somente as contrações negativas. Ó, já nesse exemplo que eu vou dar para vocês, eu vou fazer até a falha muscular momentânea com uma sobrecarga que me permita fazer as contrações musculares, ó, até a falha. Vou chegar na falha muscular. E aí depois, ó, aqueles que gostam de ser mais exatos, aí eu vou lá e aumento a sobrecarga. Eu aumentei o peso. Já não vou conseguir fechar esse movimento. Então aí o parceiro de treino me ajuda a fechar, ó. Olha lá. Ele me ajuda a fechar para eu controlar a negativa. E eu vou conseguir tolerar umas 3, 4 repetições ali, 5, né? E aí vai chegar a falha total, ó. Chegou a falha total. Podem perceber que dessa forma eu realizei as contrações musculares com uma sobrecarga que eu tolerava para fazer até a falha muscular momentânea. Depois que eu atingi a falha muscular momentânea, eu aumentei o peso e aí não seria mais possível eu realizar as contrações musculares, porque eu já tinha atingido a falha muscular momentânea. O parceiro de treino me ajudou a fechar os braços do aparelho, realizar a fase de pico de contração e eu segurei a sobrecarga na negativa, atingindo até a falha total da musculatura. Então, pessoal, olha só, uma dica extremamente importante que eu preciso passar para vocês. É importante, se você faz parte aqui da Sparta Academy, tá? Do clube Sparta Academy, aqui na plataforma você encontra o livro Sistema de Treino. É extremamente importante ler o livro Sistema de Treino, o livro que eu já apresentei para vocês, que eu escrevi falando do sistema de treino, porque existem coisas que agregam. Tem coisas que eu vou falar aqui que não está lá e tem coisas que de lá vão te trazer maior compreensão de como aplicar de fato o sistema de treino. Então eu trouxe dois exemplos aqui, né? Eu fiz até a falha muscular momentânea, com auxílio do Léo, né, do treinador, empregando a sobrecarga negativa, né? Então eu fazia a contração e aí ele colocava uma tensão na musculatura. À medida que eu iria fadigando e falhando, essa tensão na musculatura também tinha que ser dosada pelo treinador. Então é extremamente importante ter um bom parceiro de treino que sabe o que está fazendo e um treinador que realmente sabe o que está fazendo, porque a função dele já é ser treinador. Não dá para você, às vezes, colocar uma tensão na musculatura muito alta e depois a pessoa vai chegando na falha e você querer tensionar mais ainda. Porque a pessoa não vai aguentar, já vai estar fadigado e vai dar exaustão, vai dar a falha muscular muito rápido também, né? Além do mais, que se você colocar muita sobrecarga na negativa, você pode aumentar as chances do praticante se machucar, se lesionar. Então, eu mostrei aí para vocês do Léo tensionando a fase negativa e mostrei também um exemplo, onde eu cheguei até a falha muscular momentânea com uma sobrecarga que me toleraria fazer as contrações musculares. Depois que eu cheguei à falha muscular, fui lá e aumentei a sobrecarga, eu subi o peso e aí o Léo me ajudou a fechar o aparelho para fazer somente as negativas. Aí eu consegui fazer mais umas 3, 4 repetições somente na forma negativa até atingir a falha total da musculatura. Essas são algumas formas. Esse segundo exemplo que eu dei é mais fácil para aqueles que gostam de ser mais exatos para anotar a sobrecarga que utilizou na sobrecarga na negativa. Né? Aqueles que fazem um bom diário de treino, que fazem tudo anotado para saber e ter um grande nível de consciência se está ou não progredindo. Mas daria também para começar com essa sobrecarga maior, como eu falei antes, desde o início da série, né? Você pode estar fazendo as contrações musculares sozinho até a falha muscular momentânea e depois o parceiro de treino tensionar a fase negativa. Você pode estar fazendo com a tensão do parceiro de treino desde o início da série, são formas de fazer. Você pode estar fazendo até a sua falha muscular momentânea com uma carga que tolere fazer as contrações musculares, depois aumentar o peso para sobrecarga na negativa, e aí só segurar a fase negativa. Ou você já pode começar a série do exercício com uma sobrecarga bem maior, que já é a sobrecarga na negativa, para fazer somente a negativa com maior peso e começar a série somente fazendo essa parte das negativas. Então, são meios de fazer e todos eles são da sobrecarga na negativa. Mas lembrando, a sobrecarga na negativa permite que você tolere uma sobrecarga maior do que você está acostumado para fazer as contrações musculares. Isso gasta mais energia, isso dá maior estresse, isso estimula mais a hipertrofia muscular, isso dá maior microlesões na musculatura. E se dá maior microlesões nas musculaturas, houve maior lesão, houve maior tensão. Isso necessitará de mais descanso, de mais recuperação. Então aí mexe na frequência, pode ser que tenha que mexer
no seu descanso, pode ser que tenha que mexer na alimentação. Por isso que ele é muito intenso, não deve ser praticado por qualquer um e de qualquer forma, de qualquer maneira. Certo, pessoal? Mas se você é avançado, já tem uma boa experiência, dá para você experimentar esse sistema de treino na sala de musculação. E é muito cansativo, é muito válido, pega bem, realmente funciona, é eficaz, é um dos mais eficazes que tem, porque usa o nosso terceiro nível de força, chega na falha total. Então, aquele período, aquela fase que você está treinando, que necessita de chegar à falha total da musculatura, porque se você é avançado, se você já é experiente, você vai além da falha muscular momentânea, você vai trabalhar em bons momentos na falha total. E se você está trabalhando na falha total da musculatura, já é interessante usar alguma forma do sistema de treino de sobrecarga negativa. Daria para usar, né? Não com tanta frequência, mas daria para usar, porque ela é extremamente eficiente, tá? Quem já é avançado aí, quem tem um bom nível de experiência, dá para atrelar. A única coisa é que você deve ter um bom parceiro de treino e também ou um treinador para colocar esse sistema de treino. Não vai fazer que nem a maioria das molecadas que estão dentro da sala de musculação, na academia, que vão lá e fica empurrando, sabe? A pessoa contrai e empurra a fase negativa. A pessoa contrai lá de qualquer jeito e o outro empurra de qualquer jeito a fase negativa. Aí não dá. Aí você não usaria a melhor eficiência do sistema de treino. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje sobre carga na negativa e eu espero vocês na nossa próxima aula. Um abraço a todos e fiquem com Deus.